Muito bem, senhoras e senhores, estou de volta agora com um novo quadro e para falar de algo bem peculiar, mas que eu queria falar há um bom tempo, que é o temido Chat GPT. Ele se tornou muito popular, sendo comentado por todos, seja pelo seu lado positivo e também pelo negativo. Alguns defendendo, outros indo contra, alguns falando que não vai mudar em nada o que está acontecendo atualmente. Mas o que realmente está por trás do chat GPT? E indo além disso, quais as expectativas dele para o futuro e também para a gente? Que querendo ou não, a internet muda constantemente. E nesse emaranhado de coisas, a gente tem que acabar entendendo pelo menos um pouco dela, por mais confusa que seja. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta aqui a esse quadro fenomenoso do canal. Fenomenoso. Acabei de inventar uma palavra. Enfim, bem-vindos de volta a esse quadro que, bem, o nome dele é simples, fácil, mas direto ao ponto, que é... Mas muito bem, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Decide Pensar e também de volta ao quadro A Internet e Tudo Mais. Basicamente esse é um quadro onde eu pego ali a internet e, bem, tudo de um pouco dela e muito mais, e comento em cima de alguma coisa que envolve este mundo. Porque querendo ou não, a internet possui coisas que, honestamente, para mim são muito interessantes. E devido ao fato de que são tão espalhadas e têm tantas tribos virtuais que fica difícil entender todas elas. Então eu estou aqui basicamente para explicar um pouco disso e também um pouco além. Tentar entender essa confusão que é a internet. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir para você, se possível, se inscrever no canal, já curtir o vídeo aqui, deixar o seu like e também visitar as nossas redes sociais que estão na descrição. Durante o vídeo também vão estar aparecendo aqui no card acima ou aqui, enfim, vai estar aparecendo para você alguns vídeos para você conferir, tanto do quadro Pensar Rápido, quanto também alguns antigos da internet e tudo mais, que por mais que a qualidade não esteja muito boa, vale a pena dar uma conferida pelos temas que eu comento. Antes de eu mostrar algumas coisas aqui para vocês, eu gostaria também de falar um pouco sobre o site GPT em si, como ele funciona, porque muitas pessoas atualmente ainda não entendem muito bem como que funciona, acaba levando em conta que é uma inteligência artificial que tem vida própria ou algo do tipo e ainda não é Skynet, o exterminador do futuro. Mas vamos lá, o que é o chat GPT? Quando você coloca, por exemplo, escreva um poema para mim. O chat GPT vai lá e vai escrever um poema para você. Só que aí, logo em seguida, se você quiser colocar escreva um poema dramático ou um poema cômico para mim, ele vai e ele ainda vai escrever esse poema. Não é que esse poema que ele retirou, que ele escreveu para você, basicamente é algo que surge antes dele, que já está presente ou na internet ou em alguma outra fonte. Porque na realidade o ChatGPT é muito mais um filtro de fontes já existentes do que realmente criar algo novo. Vamos explicar com um pouco mais de detalhes e para você também entender. Basicamente, o ChatGPT é uma inteligência artificial, sim, mas que ainda é treinada por humanos. Então, o tempo todo há humanos colocando ali novos dados no ChatGPT para que ele possa nos oferecer novas respostas. Quer ver um bom exemplo disso? Vou mostrar agora. Eu estou aqui no chat GPT e basicamente eu fiz algumas perguntas para ele, mas eu vou fazer uma outra pergunta. Eu tenho um podcast, né, que é o Guia Definitivo para Quase Tudo, onde eu comento sobre várias coisas. E bem, eu vou perguntar para ele agora se ele sabe sobre qual tema o podcast aborda. Eu perguntei para ele aqui e ele basicamente fala isso. O podcast, o Guia Definitivo para Quase Tudo, é apresentado por Eduardo Moreira e é um programa que aborda diversos temas relacionados a desenvolvimento pessoal, profissional, finanças, psicologia, tecnologia, entre outros assuntos de interesse geral. E só aqui nesse primeiro parágrafo dá para ver que ele errou, porque não é isso que a gente aborda. Agora, se a gente entrar aqui, por exemplo, no Spotify, e formos pesquisar nele,
o guia definitivo para quase tudo. Vamos ver em podcasts e programas que não tem nenhum outro programa tirando esses dois, que é o guia definitivo, que eu apresento junto com um amigo meu, Cauê. Não vai ter nenhum outro retirando esse que está presente aqui. E qual que é o problema? É realmente essa questão que eu abordei para vocês. O site GPT, ele tem informações limitadas, que vão sim sendo preenchidas conforme o tempo. Entretanto, manter ele 100% atualizado é impossível, porque na realidade ele é realmente um armazenamento de informações e a grande sacada dele está em coletar essas informações e ter uma comunicação muito diferente para a gente. E diferente de um Google, diferente de uma voz da Alexa ou até mesmo da Siri, da Apple, aqui não é tão robotizado, realmente soa como se ele estivesse falando conosco, e esse é um grande diferencial. E também tem a questão de que ele é capaz de adaptar esses textos e traduzir para a gente de diferentes formas. Entretanto, como eu falei, ainda há a presença humana ali muito forte, porque sem ela não existiria o site GPT, não existiria nem as informações necessárias para ele entregar isso para a gente. Mas agora vamos voltar aqui e vamos falar um pouco sobre quem criou o site GPT, porque isso é uma informação que eu acredito ser muito importante. O site GPT basicamente é uma criação da empresa OpenAI, que é uma empresa de pesquisa de inteligência artificial, e ela tem aí em média 375 funcionários que trabalham na empresa. Vale a pena frisar isso para algo que eu vou comentar mais adiante. E basicamente ela realiza pesquisas, ela tem pesquisadores, engenheiros, e todos eles atuam aí no campo de inteligência artificial. Tirando isso, também é importante frisar que a Microsoft está investindo bilhões de dólares no OpenAI, que é a empresa aí responsável pelo site GPT. E a ideia que a Microsoft está se propondo a ter é basicamente colocar essa inteligência artificial no Bing, que é basicamente o Google da Microsoft, é basicamente a ferramenta de pesquisa deles. E aí, conforme os próximos meses, veremos isso cada vez mais aplicado. E é uma entrevista bem interessante aqui nesse site, que é o technologyreview.com, que basicamente é uma entrevista, né, com um dos CEOs responsáveis pela OpenAI, que é o John Sussman, e basicamente ele comenta algumas coisas em volta do site GPT. Ele fala que ainda é uma inteligência que está em treinamento, então nem tudo que está ali é 100% correto, está sempre se atualizando, eles estão buscando atualizar cada vez mais o site GPT, e indo além disso, eles estão aí tentando colocar novas ferramentas na inteligência artificial para a gente poder utilizar. E aí, quando a gente chega aqui nessa matéria do abet-trabalho.org.br, mas é uma matéria que foi feita ali pela BBC, tem algo muito polêmico, que envolve a questão de milhares de trabalhadores que são responsáveis por abastecer essa inteligência artificial, como eu falei para vocês. Porque o que ocorre? Basicamente, para continuar abastecendo essa inteligência artificial, eles precisam constantemente de pessoas ali colocando informações nela. E bem, o mundo é recheado de informação. Basicamente temos isso o tempo todo. Então, para manter ela atualizada, para manter ela constantemente com novas informações, precisa de pessoas para fazer isso. E sendo um trabalho monótono, um trabalho mecanizado, basicamente eles não vão contratar pesquisadores, engenheiros, ou até mesmo fazer algo, digamos assim, o correto, né? Eles não vão fazer isso, eles vão preferir muito mais contratar pessoas esporádicas e, é claro, explorar elas. Eu vou deixar o link na descrição, mas basicamente o que ele fala é que realmente há essa força, esse braço secreto da OpenAI, que é basicamente responsável por abastecer a inteligência artificial. E eles abordam aqui que é um trabalho prejudicial à saúde mental das pessoas, porque é um trabalho massivo e que é feito constantemente, e que sem ele a inteligência artificial sequer existiria. Eles basicamente são responsáveis por rotular milhares de dados, imagens, tudo isso para ensinar a inteligência artificial constantemente a evoluir, a crescer.
E é algo gigantesco, porque quando ele fala aqui mesmo, olha lá, o programa usa cerca de 175 bilhões de parâmetros ou variáveis para decidir o que responder. E aí, conforme você vai descendo aqui, ela contrata os rotuladores e basicamente paga um salário mínimo, menos de $2 a hora. Isso é um absurdo. E, tipo assim, pelo que eles falam aqui, é entre 1,32 e $2 por hora. Então, assim, quando você vai fazer a conta do final do mês, dá um valor absurdo, sabe? Um valor que basicamente realmente mostra que eles estão explorando essas pessoas. E a gente vai vendo aqui essas coisas e vai percebendo que cada vez mais há realmente essa exploração ainda mais surgindo dessas startups de tecnologia, né? E também tem uma matéria importante do The Atlantic que eu encontrei aqui, que basicamente é: o site GPT é mais burro do que você pensa. Eu cheguei a ler ela, aqui ela está bloqueada, mas você pode ler ela, enfim, de outras maneiras, digamos assim. E basicamente, aqui nessa matéria, o jornalista responsável por ela, o Ian Bogost, ele basicamente aborda como a inteligência artificial é um problema na educação, porque ela pode vir a se tornar um problema grave, ainda mais surgindo cada vez mais como resposta para os alunos de encontrarem maneiras fáceis de fazer um trabalho escolar, um TCC ou várias outras coisas diferentes. Então é um artigo bem interessante também. E tá, eu abordei essas coisas, mas o principal aqui do prato, né, após explicar para você, após trazer esses dilemas atualmente que o ChatGPT está enfrentando, como o trabalho maçante que ele explora as pessoas, a própria questão de que ele ainda não está 100% finalizado, a própria questão de que ele não é um projeto que tem uma resposta 100% correta e nem 50% correta das vezes. E até mesmo esse hype, essa expectativa que foi gerada em volta dele. E o problema de tudo isso está, bem, no modo como as pessoas viram o ChatGPT. No Instagram, para mostrar para vocês que diversos artigos e matérias foram criados em cima do ChatGPT. Esse daqui é um bom exemplo, tudo que você precisa saber, que tenta explicar e tudo mais, mas todos eles têm algo em comum. Basicamente, eles criam uma narrativa em volta do ChatGPT de que ele vai melhorar em 100% a sua produtividade. Indo além disso, vai melhorar todo o seu trabalho e também o seu dia a dia. O que é essa produtividade? Bem, basicamente é o mercado de trabalho que você atua. E isso é positivo? Bem, atualmente não. Porque há um problema nessa questão que envolve não a adaptação, mas a substituição de determinadas áreas, o que é um problema muito sério. Porque, ok, você pode pegar o argumento de que, vamos supor lá atrás, quando foi criado, né, a porta de carro que você consegue abrir normalmente pelo lado de fora. Porque os carros, antigamente, você só conseguia abrir pelo lado de dentro. Tanto é que eles não tinham, né, aquela parte superior. Aí surgiu aquilo. As pessoas perderam o emprego por causa daquilo? Não, as pessoas se adaptaram. Não. Você pode usar esse argumento. Contudo, não é um argumento tão válido assim para o período atual que a gente vive. Porque vamos olhar para as questões trabalhistas atualmente, né? Que é um conflito, que é uma luta constante da classe trabalhadora. Você acha mesmo que as pessoas responsáveis por startups, por empresas, vão preferir um site que uma pessoa vai lá, senta e digita aquilo e busca informações necessárias para o trabalho dela, ou alguém que realize o trabalho dela, mas também precisa dos seus direitos? Então, essa balança não está equilibrada, sabe? Então, ainda mais no período atual, onde o descarte de mão de obra se torna cada vez mais algo real e algo perigoso. Então, o ChatGPT pode sim e traz algo bom para a gente. Eu não estou negando aqui que ele não é um processo evolutivo natural das inteligências artificiais. Pelo contrário, ele é muito positivo. Tanto que essas inteligências que são alimentadas por humanos,
existem antes dele. O problema real está na presença disso na nossa realidade, em como isso pode nos atrapalhar e, indo além disso, pode trazer aí ainda mais uma exploração do trabalho e também um descarte de pessoas que, bem, não vão aceitar isso tranquilamente. Vamos além disso, vamos comentar a questão da educação mesmo, né? Como o ChatGPT vai influenciar isso. Lógico que a educação é responsável não somente pelo pensamento robótico, mas pelo pensamento crítico. Então, muitas das vezes, não vai ser um algoritmo que vai definir o pensamento daquela pessoa. Contudo, quando a gente leva para o dia a dia, quando a gente leva para a educação atual, o ChatGPT e outras ferramentas assim se tornam argumentos para reestruturações da forma como a educação funciona. E isso eu acho um problema sério. Porque, ok, eu entendo que a educação cada vez mais precisa evoluir, precisa dar novos passos. Contudo, esses passos não podem ser para construir pessoas que, bem, estão ali robotizadas para sair para o mercado de trabalho e, bem, serem entregues para as pessoas responsáveis por boa parte desses problemas, que são os donos dessas empresas. Porque, honestamente, eu não quero que as pessoas cheguem na escola e vão estudar economia já na 8ª série, sabe? Isso não é um problema para ela ali, ok? Que ela precisa ter uma base e um interesse para entender a vida após a escola. Contudo, economia, esse tipo de coisa, e tudo isso são argumentos sustentados pelas pessoas que, como eu mostrei aqui, tentam ver sempre esse lado da produtividade em uma inteligência artificial. Então, o ChatGPT se encontra como problema não somente pelo quesito individual dele de ser uma ferramenta que pode facilitar muitas coisas e acabar retirando muitas partes de um processo que já existe. Não, ele também é um problema por trazer essa narrativa de que a produtividade pode ser aumentada, de que a educação pode ser alterada, de que todas essas coisas podem ser afetadas, sendo que na realidade o lado humano vai pesar muito ali. Coisas como, por exemplo, o desenho, né? Você desenhar, a ilustração em si. Eu acredito que a inteligência artificial ainda está a alguns passos distantes, porque ainda há o quesito humano ali, de criativo, de elaborar algo ali do zero e, de uma certa maneira, original. Só que, ao mesmo tempo, as inteligências artificiais cada vez mais estão se apossando disso, ao mesmo tempo que, bem, estão fazendo isso sem nenhuma legislação, sem nenhuma lei, sem nada do tipo para prevenir que não haja imagens roubadas de outros artistas. Então, com o ChatGPT, eu já comentei isso em outro vídeo aqui no canal, é um problema similar, que honestamente a internet, nesse mundo caótico que ela vive, precisa de leis, precisa de estudo, precisa de pesquisa, porque sem isso a gente acaba encontrando uma anarquia total, onde essa anarquia vai beneficiar somente um lado, e a gente sabe quem é esse lado. Então, no final das contas, o ChatGPT é um problema, mas precisamos entender esse problema para buscar uma solução. E se você usa ele, tudo bem, não tem problema, sério, ele oferece respostas que podem nos ajudar sim. Só que temos que entender também como que ele nos afeta atualmente, e eu acho que isso é algo a se pensar, ainda mais pela forma como essas pessoas que vendem essa ideia de que nós temos que conquistar as coisas pela nossa própria força, e não temos que dormir para isso ou viver, aí nós temos que encontrar uma solução e bater de frente com essas pessoas. Porque é isso, porque a internet e tudo mais que tem ela são problemas que temos que lidar no dia a dia. E o ChatGPT não vai trazer todos eles. Ou vai?